Então, hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto, né? É uma entidade, assim, um tanto ou quanto parece frequente, parece rara, depende, varia, né? Eu tive uma experiência quando eu era mais jovem, no Instituto de Psiquiatria, né, da UFRJ, onde eu trabalhava e tudo, eu tive a oportunidade de ver 6 casos, né, e depois tive a oportunidade de tomar ciência de mais um caso, mas assim, décadas depois, em outra situação, para dar um parecer, né, psiquiátrico, tudo. Mas o que eu estou querendo lembrar e trazer aqui, né, nessa experiência, é que 100% dos casos, 7 em 7, todos os casos, 7, tinham a seguinte característica, né? Tratava-se de uma mãe jovem, não preparada para ser mãe. Por que eu digo isso? Porque ela não tinha aquela noção do que é a demanda, né, de uma criança que precisa mamar, precisa colo, precisa dormir, precisa de que a mãe esteja disponível ali, né, aquele instinto maternal, tanto falado aí, que às vezes não tem, né? Tá? Mas a maioria das mães tem esse instinto maternal, né, e mantém esse instinto maternal a vida inteira. E se não fosse esse instinto maternal, hoje nós estaria aqui, né? Então, 7 casos, essa criatura que teve fisicamente ali a criança, que veio da barriga dela, né, de dentro do útero dela, ela não estava psicologicamente preparada para receber aquela criança. Tá? E isso gerava a depressão. Além da depressão, tem a psicose puerperal, que é mais regredida ainda, né? Que aí passa a sair da realidade, fugir daquela realidade que agora é mãe, né? Então, ex-mãe não pode ser. Ex-mulher pode ser, agora ex-mãe não. Ex-esposa, né? Ex-esposa pode ser, agora ex-mãe não pode. Então, ex-pai também não pode, tá? Então, essas coisas que acontecem na vida, como ter um filho, por exemplo, né, é uma coisa que realmente mexe com todo mundo. Então, da mesma maneira que todo mundo tem pulsão de morte, todo mundo tem autoagressão, todo mundo também tem problema, né, digamos assim, na hora de lidar com esse fato, né? Então, não é mais solteiro, não é mais aquela liberdade que tinha de ir e vir, né, ficou completamente alterada com a presença da criança ali. Então agora, para fazer as coisas, vai estar, digamos assim, a criatura vai estar referida, né, àquela criança. E por esse despreparo para receber a criança e a demanda de trabalho que a criança traz, né, de um trabalho altruístico, né, o Winnicott, maternagem suficientemente boa. Não precisa ser a melhor mãe do mundo, mas tem que ser suficiente. Tem que estar ali, por exemplo. Uma mãe suficientemente boa tem que estar ali perto do bebê. Não tem como abandonar o bebê e largar o bebê. Se fizer isso, vai pagar o preço, vai se sentir culpada, vai retroalimentar a autoagressão, vai ficar, né, se culpando por aquilo ali a vida inteira, principalmente se o bebê tiver problemas psicológicos, como autismo, por exemplo, né? Se o bebê fica autista, aí a coisa fica difícil para aquela mãe deprimida ali no pós-parto. Tá? E a outra observação condizente e decorrente dessa primeira era de que a avó materna tinha participação no cartório, né, digamos assim. A avó materna tinha, né, digamos assim, uma participação, né, uma influência negativa naquilo ali, muitas vezes até agressivamente, né, marcar a incompetência dessa filha como mãe. Quer dizer, uma coisa assim de colocar a menina, né, digamos assim, cada vez mais regredida, cada vez mais menina e menos mãe. E ela, como se fosse assim, ela aparentemente sabe tudo sobre aquela situação. Os maridos também são muito afastados por causa dessa onipresença da avó materna ali. Homens que se separaram também conhecem isso bem, né? Esse binômio avó materna, pediatras também conhecem isso muito bem. O binômio avó materna mãe, né? Digamos assim, tomando conta, né? Dominando a existência da criança como se fosse uma posse delas, né?
E entre elas, essa desqualificação da verdadeira mãe, né, como capaz de ser mãe, está no cerne da, podemos dizer, da reação depressiva da mãe. Porque reação depressiva? Antes até do parto, ela não estava deprimida, a criança estava dentro da barriga dela, não interagia como indivíduo com ela, né? Só depois que a criança nasce que ela vê que tem um indivíduo ali que tem um monte de exigências, né? Para ela enquanto protetora desse indivíduo desamparado ali que ela vai ter que amparar. Então, ela só sente usualmente, né? Tudo tem que ver cada caso, né? Mas assim, como eu encontrei 100% de ocorrências, eu estou dando esse depoimento aqui. Claro que quem tem mais casuística deve também se manifestar aí, colocar, tem uns comentários aí, pode ajudar aí a compreender isso. Mas de qualquer maneira, na minha experiência, tenho certeza que existe uma depressão puerperal reativa e cujos, né, determinantes são esses, né? A responsabilidade que a menina, né, passa a ter no momento em que tem um filho. Agora imagine uma garota de 16 anos, 18 anos, né, mesmo 20 anos tendo filho, né, 13 anos, 12 anos. Então essa maternagem, esse ser mãe, né, ainda na adolescência, né, é uma coisa que marca profundamente o indivíduo, né, enquanto, digamos assim, no seu projeto de individual, que é também inadiável, ela, para poder ser uma boa mãe, primeiro ela tem que estar bem com ela mesma, né? Não tem como ela ser boa mãe sem ela cuidar dela. Então, ela, para poder ser boa mãe, ela tem que cuidar dela, para que ela possa cuidar dos outros, né? E se isso não está bem amarrado, bem preparado, o resultado pode ser uma depressão puerperal, uma psicose puerperal, tá? Afortunadamente, a coisa acaba se resolvendo de uma maneira ou de outra pela própria experiência. Acho assim que deveria ter um suporte, né, psicanalítico para essas mães, né? Mas assim, não é fácil fazer o trabalho psicoterapêutico que precisa ser feito, porque tem um envolvimento de outras forças atuando ali, como em geral, digamos assim, o afastamento natural do marido e a presença coercitiva, né, da avó materna frequentemente, tá? Nada que não possa ser resolvido com sabedoria, com esclarecimento, né? Sem dúvida nenhuma seria muito melhor para a avó materna, para a mãe, né, e para o marido que essa mãe, né, essa nova mãe aí, essa vitoriosa nova mãe que conseguiu ser mãe, porque não é toda mulher que consegue ser mãe, né? As mulheres que não conseguem ser mãe também podem e devem trabalhar isso, tentar ter os filhos, se elas querem ter, né? E muitas conseguem mesmo, é só tentar e fazer o que tem que fazer que acaba conseguindo ter, né, os filhos, e são ótimas mães e coisas assim. É a vida, né? A luta da vida com a morte, como a gente já falou aqui em outras palestras. Nós estamos aqui no meio dessa luta, uma hora aparecem as coisas da morte, outra hora aparece a vitória da vida, né? E a gente tem que estar ciente disso aí e ir em frente.